Ramalho, do Centro de Reintegração Deus Proverá, e recebi um ministério diferente. E está conosco aqui essa noite uma pessoa que eu já apresentei aos pastores, e que é um casal, que é um homem que cuidou de mim nos momentos mais difíceis, psicólogo, uma pessoa que, quando nós começamos a obra lá atrás, há 23 anos, logo em seguida eu comecei com a missionária Ranúzia, e Deus recolheu a missionária Ranúzia e botou esse moço para andar na minha vida. Viajou o mundo, um sujeito que fez viagens internacionais, e quando ele voltava, ele dizia: "Você está onde?" "Eu estou no CRDP, vamos almoçar." E me levava nos lugares assim muito loucos, lugares que eu sinceramente, do meu bolso eu não teria condições de pagar. E me fazia sentir gente. Ele me fez sentir gente muitas vezes. E um vazio que às vezes a gente tem quando a gente acha que Deus não levanta ninguém, e a gente fica conversando com o Espírito Santo e somos instruídos. Deus levanta homens, e aí pode levantar mulheres, para chegar junto de você e te segurar. E está ali atrás, pastor Gesi. Eu queria que o senhor viesse até aqui, por favor. E a irmã Mari, por favor. Pastor, o senhor me permite 5 minutos. Eles estão hoje dirigindo. Irmã Mari, por favor, ela é vergonhosa, ela deve estar ali se acabando. Faz favor, irmã Mari. Eles estão dirigindo um projeto grande, um projeto dos Estados Unidos, ali em Anápolis. Estão cuidando de homens e mulheres de Deus. Mas eu não posso deixar de... Pode botar o meu tempo, não tem problema, corta. Eu já estou assim, como diz o Tiago, já foi 5 minutos. Mas eu quero recebê-los, por favor. Essa igreja sempre manteve a gente, ele tem conhecimento. Eu quero pedir uma salva de palmas ao pastor Gesi e à pastora Mari. Eu estou e vou falar essa noite de uma carta aos Filipenses, do que Paulo escrevia ao povo. Em certo momento, Paulo conhece uma mulher que tem um filho, e esse filho Paulo adotou como filho. Esse filho chama-se Timóteo. E o pastor Gesi me adotou. Um companheiro, fez cursos, compartilhou apostila comigo. A pastora Mari sempre assim, sempre nos apoiando. Eu quero, diante da igreja, dessa igreja que tanto nos apoiou e que o senhor sabe que nos apoia até hoje, eu quero dar 2 minutos para o senhor falar do amor de Deus. Obrigado. Obrigado, igreja. Obrigado pela oportunidade, pastor Silvio. Eu vim aqui para Águas Claras. O meu irmão está aqui, minha cunhada, minha irmã. E eu vim de bermuda e tudo. E falei: vamos à igreja? Quem vai estar lá é o pastor Ramalho. Eu falei assim: vamos, me arruma uma calça e uma camisa que eu estou indo. Tanto para mim quanto para a Mari. Então isso aqui é emprestado. Então, perdão pela vestimenta, né? Gente, eu participo, nós hoje somos diretores, presidentes de uma instituição chamada Oasis, fundado há 20 anos por um casal de missionários americanos, Bill e Karina Bachelor. Eles são missionários há 35 anos no Brasil, tiveram que retornar para os Estados Unidos, ela com Alzheimer, para ele cuidar dela, e ele está passando a instituição para um nativo aqui brasileiro, e no caso nós, eu e Mária, estaremos assumindo essa missão. Essa missão, ela é um centro de aconselhamento cristão que cuida de missionários, pastores e suas famílias que estão em estado de esgotamento, em estado de burnout, estão em crise, ou crise familiar, ou crise ministerial, ou qualquer tipo de crise, e eles vão para o Oasis durante uma temporada de 12 dias para serem cuidados por uma equipe de psicólogos e conselheiros, uma equipe de apoio, para estar esses 12 dias para um tempo, uma parada, para serem cuidados de forma integral. Então, essa é a nossa missão, Deus nos entregou agora essa missão, estamos numa fase de transição, de mentoreamento com o pastor Bill, e sempre que possível nós estamos em Anápolis, ficamos um período lá e um período em Brasília, ficamos nesse trânsito aqui. Então, Deus tem nos confiado esse projeto,
né? Depois podemos conversar melhor com a liderança, para enviar os seus pastores. Eu quero só dizer uma palavra: igreja, cuide de seus pastores. Quem cuida deles? Quem cuida dos seus pastores? Eles dão a vida, eles se entregam, eles não têm tempo para eles mesmos muitas vezes. E quem cuida deles? Quem cuida dos seus pastores? Então eu quero dizer assim: deixa a gente cuidar deles. É a nossa área, é o nosso ministério, há 20 anos cuidando de pessoas, de homens e mulheres, cuidando daqueles que cuidam. Muito obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Pai do Senhor, Deus abençoe. Deus abençoe. Queridos, eles foram para uma cidade no interior ali de Minas Gerais. É Jequitinhonha, né, pastor? Vale do Jequitinhonha. E lá não tinha espaço e deram para ele um curral. E ele construiu uma igreja num curral. Ele desmanchou o curral. O cara falou que eu tenho ali um espaço de curral. E a igreja está construída e está lá firme e tem gente congregando num curral. É forte. Amém? Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 1, versículo 6, e deixe ela aberta. E eu vou pedir aí o meu amigo ali do som, que me ajude aí, em colocando os versículos que nós vamos falar esta noite, que é ministério. Diga assim comigo: chamado é diferente de ministério. De novo, chamado é diferente de ministério. Então vamos lá, vamos ler juntos. Podemos ler juntos? No 3. 1, 2, 3. Vamos lá? Cadê Filipenses? Está aqui. 1, 6. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Tendo por certo isto, irmãos, que aquele. Vamos ler por aqui. Vamos ler por aqui que está mais fácil, que aí a gente lê numa versão só, pode ser? No 3, 1, 2, 3. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completar, lá até ao dia de Cristo. Eu recebi um chamado diferente, falo sempre isso. O meu chamado é cuidar de pessoas que estão em vícios. O vício consome tanto que os leva para a rua, que chega a morar na rua. A irmã Célia está aqui, do Desafio Jovem. Eu sou do Centro de Reintegração Deus Proverá. Chamado diferente. Hoje nós fizemos um trabalho de rua. Estamos começando e eu dei banho praticamente num sujeito que, vou te falar, viu? Estava esquisita a situação dele lá, Ricardinho. E o sujeito tomando banho dizendo que a água estava ruim. E eu dizendo: como que a água está ruim? Você nem entrou embaixo? Entra aí, cara, toma um banho. E eu sozinho naquele banheiro hoje, isso hoje agora, 12:30 mais ou menos, vem forte no coração que não é mais um chamado, é um ministério. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Irmão Pedro, chega um tempo que a gente tem que saber que já é hora de ajudar de maneira diferente, mas para isso nós precisamos passar pelo período probatório. O casal de pastor 1, 2, 3, 4, 5, deve ter uns 6, 7 pastores aqui, um dia foram membros de banco, como você está sentado aí. E é isso que eu quero tratar esta noite. Eu queria tanto que a Ana Nery, né? Ana Nery do Pacheco, pastor, viesse cantar comigo. Ananéias, desculpe, amada. Ela ficou vermelha, pastor Ailton, e não quis vir. Eu falei: então vou falar que você não teve coragem. E quero, em nome de Jesus, louvar a vida por vocês. Minha filha está na mesma pegada aí de medicina, como tem o irmão que está com a filha estudando medicina. Parabéns pelo seu curso, pela conclusão. Parabéns, Pacheco, porque você mudou a história, né? A sua história para fazer aquilo que era interessante para sua esposa.
E é isso que o homem tem que fazer, né, pastor? Se a mulher tem a frente, se a mulher tem um chamado, não precisa ser o homem. Aí eu quero pegar aí, não precisa ser o homem que tem o chamado. E se a mulher tiver o chamado? Vocês aí, machão, como é que vai ser? No dia do juízo final, quando Deus falar, por que você impediu o ministério da sua mulher? Você vai para o inferno? Então, preste atenção, desculpe. Diga assim comigo, minha mente é atualizada de dia após dia. De novo, minha mente é atualizada dia após dia. A tua mente está onde hoje? Paulo escreve aos Filipenses, uma cidade que tinha todo o cunho romano, Filipos, né? E aí tem muitos estudiosos. Eu não quero entrar nesse mérito da questão ali social, política, a empresarial, mas havia muitos deuses naquela cidade. E Paulo escreve a um rapaz naquela cidade: ei, acorda. Vamos acordar, porque você tem um chamado. Esse chamado precisa virar um ministério, porque aí precisa de uma igreja. Então Paulo ele passa confiança, essa confiança que a gente tem da igreja. Eu comentei com o pastor Fukuhara, olha o tanto de criança que tem aqui, dá uma igreja, dá ou não dá? Aí, dá ou não dá uma igreja? É um ministério. As irmãs que estão ali, elas estão preparadas e se preparando, porque as crianças vão crescer. Você viu o rapaz vindo aqui falar dos adolescentes? Depois vem um rapaz falar aqui, o senhor vem falar dos casais. Esse é o ciclo natural da vida. E o que nós estamos fazendo para isso? Como nós estamos encarando o chamado que Deus nos deu? Porque Ele está nos chamando, nós fomos escolhidos, nós fomos chamados, nós estamos aqui dentro, estamos sendo preparados para um ministério. Todos nós aqui temos um ministério, e é aqui dentro da igreja. Por exemplo, o pastor Calino está na África, posso citar ele assim, porque está muito longe. É um ministério que ele está exercendo lá? Sim ou não? Mas antes ele teve um chamado. E ele não foi se preparar na África, não. Ele se preparou antes. Então vamos pensar nisso, que diz que aquele que começou a boa obra há de terminar. Amém, amados? Amém? Então vamos olhar ali Tiago 1:5. Vai me acompanhando aí. Lá em Tiago 1:5, coloca aí, o irmãozão, no seu nome do Senhor, vou chamar de irmão barbudo, né? Que é a barba dele lá. Tiago 1:5. Ei, sabe o que está nos faltando? É sabedoria. É sabedoria não para fora, para ensinar as pessoas, mas para ensinar a nós mesmos. Porque o chamado é nosso. O chamado é pessoal, é individual. Em Ezequiel capítulo 18, o Senhor vai falar assim, ó: no dia do juízo final, o pai não pagará o pecado do filho, e o filho não pagará o pecado do pai. Ambos vão acertar as contas com Deus. Eu vou acertar, minha esposa vai acertar, minhas filhas vão acertar, e todos nós iremos acertar. E aí não tem mais choro, e aí não tem mais, dá um tempo aí, Senhor, que eu tenho que ali me consertar. Quando nós olhamos para essa questão, que o Senhor quer nos dar sabedoria, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhe improperá a ser lhe concedido. Ou seja, nós já nascemos, presta atenção, com o DNA de Deus. Eu não sou descendência do macaco. Tem alguém aqui descendência do macaco? Eu quase fui processado. A Célia é testemunha disso, que acompanhou lá. Eu quase fui processado porque eu disse que eu não era descendente de macaco. E não sou. E eu acho que ninguém aqui é descendente de macaco. Nós somos, veja, criaturas de Deus. Macaco, onça, cabra, são criaturas de Deus. Essa raça que eu estou pregando agora, e a nossa raça, o diferencial é o Espírito. E essa é toda a diferença. O Espírito nos diferencia da barata, do rato, do macaco, da zebra, e é aí que nós temos que entrar. Então veja bem, o mundo inteiro está solto. O mundo inteiro está precisando de homens e mulheres que levem a palavra. E aqui as pessoas costumam vir pregar para os que estão chorando, os que estão doentes, os que estão precisando de emprego, os que estão precisando montar empresa, tá bom?
Mas aqui dentro também tem homens e mulheres que estão aqui agradecidos pelo que Deus tem feito. Eu vou repetir, aqui tem gente que veio agradecer, veio louvar a Deus, veio dizer ao Senhor: Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Eu sei que tem necessitado, sim, mas nós podemos separar as necessidades da vaidade? Senta com um desses homens, vieram 8 hoje, senta ali com um deles, e você vai ver que ele se satisfaz com tão pouco, que você tem tanto, mas você não aprendeu o que Paulo diz, a se contentar com o que tem. Não é uma questão de conformismo. Estamos vivendo num país da distração, num mundo da distração. A rede social nos distancia, nos distrai. É uma velocidade das coisas, que tudo é muito veloz. Minha esposa, falei: meu bem, vamos se arrumar. Falei para as meninas: eu tenho 4 mulheres para arrumar dentro de casa. Elas têm que começar a se arrumar 2 horas da tarde, para a gente chegar aqui às 6. Você não sabe o que é isso. Vocês não sabem o que eu sofro. Quem tem mulher sabe o que eu estou falando. Nós precisamos definir o nosso chamado. O meu chamado é diferente do seu, o seu é diferente do meu. Minhas filhas têm um chamado diferente do meu, nos apoia. Minha esposa tem um chamado diferente e me apoia. Nós precisamos alinhar o nosso chamado com o chamado que Deus colocou no nosso coração. Lá fora tem porteiros, tem gente vigiando os carros, tem gente na cozinha. Você chegou, a igreja está toda limpa. Existem ministérios aqui dentro. E talvez você esteja aí já querendo ir para a África, viajar, fazer a obra. Ei, primeiro cuida do teu chamado. Você ouviu o pastor Gesi e a pastora Mari vir aqui falar que estão cuidando de pastores? Lá atrás, o pastor Gesi nem sabia, pastor Silvio, o que Deus já estava chamando ele como ministério. E espero ele ter uma oportunidade para mostrar para os senhores o que ele faz. Ele cuidou de mim. Ele estava cuidando de um só. E nós nem imaginávamos, né, pastor Gesi, que isso viraria um ministério. Depois ele foi ser vice de uma grande igreja, de uma congregação grande. Aí o vice-pastor, ou pastor, pegou ele e colocou ele como vice-pastor para ele cuidar do vice-pastor. E hoje ele cuida de pastores. Eu quero chamar sua atenção para isso. Diga assim comigo, diga bem assim comigo. Chamado é diferente de propósito. Filipenses 1:21, coloca aí para nós. Filipenses 1:21, veja na sua Bíblia e vai marcando se você tiver interesse. Vivendo com propósito e foco. Repita comigo: eu vou viver o meu propósito com foco. Tudo nos distrai. Quero repetir, bater muito nessa noite sobre isso. Aparece tanta coisa para você fazer, tantas necessidades, tanto isso, tanto aquilo, que você esquece o seu chamado. Talvez você ainda nem saiba qual é o seu chamado. Quando eu aceitei Jesus, é uma igreja pequenininha que eu fui congregar, eu sentei lá e rasgou o meu terno. Eu falei: eu já sei o que eu vou ser, zelador da igreja. Eu falei, e fui fazer isso. Cheguei para o pastor, falei: pastor, o meu chamado é cuidar da igreja. Ele falou: o que você vai fazer? Eu falei: vou mudar os bancos primeiro, porque rasgou minha calça, deve estar rasgando a calça de todo mundo. E ali, Thiagão, comecei a trocar os bancos, fazer campanha, mudamos a janela, fizemos uma pintura, e fizemos ali aquilo que estava ao meu alcance. Mas Deus estava me preparando a lidar com pessoas. Eu tinha lá, nessa igreja, tinha uns crentes lá que eu vou te falar, aleluia! Irmão Valdir, teve uns crentes lá que me tirou a graça, pastora, meu Deus do céu. E eu fui ali aprender, foi com eles que eu fui sendo tratado, entendendo o que é a igreja, porque eu não entendia o que era a igreja. Eu ia à igreja, mas eu não entendia o que era a igreja. Eu achava que a igreja era isso, sentar no domingo, aí vai ter um culto amanhã, vai ter uma pamonhada na segunda. Eu pensava que a igreja era isso. Mas a igreja é uma célula viva, cheia de ministérios, cheia de pessoas com chamados, cheia de pessoas trabalhando, onde cada um tem que se entender, tem que haver um sincronismo para que a igreja cresça, e não a igreja, para que o obreiro, a obreira cresça. E quando então veio o meu chamado para cuidar de pessoas
doidonas, eu falei para meu pai, eu vou abrir uma casa de recuperação. Meu pai e minha mãe falou para mim assim, o quê? Eu falei, eu vou abrir uma casa de recuperação. Ele falou, quem tem que se internar é você, rapaz, você que está doido. Vai fazer outra coisa. Desse jeito. Já dormem no Senhor, o casal. Eu não abri mão. Por quê? Porque estava mais forte dentro de mim. Eu quero chamar a sua atenção. O que está forte dentro de você? Coloca aí, por favor, Filipenses 3, 13, 14. Vamos ler juntos, Filipenses 3, 13, 14. Vamos lá no 3? Vamos lá, 1, 2, 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Então, existem umas versões, e a gente acostuma com uma versão que às vezes a gente estranha, mas não estranha não, o sentido é isso. Hoje, Deus te trouxe aqui para renovar a sua mente. Deus te trouxe aqui essa noite para renovar o seu ministério. Porque você tem um ministério, mas você não está no seu ministério porque ainda não cumpriu o seu chamado. Ai de mim, se não fizer o que eu estou fazendo. Levantei cedinho hoje, falei para minha esposa, estou indo. Ela, não vai tomar café? Eu falei, não vou tomar café, não dá tempo. Eu já estou atrasado. E fomos para o evangelismo. Quando o Tiago chegou lá, eu louvo a Deus pela igreja. Pastor, obrigado, porque voltou a levar o café da manhã. E quero convidar os irmãos todo quarto sábado. Vão lá conhecer a gente, faz favor, junta aí com o Tiago. Tiago, eu quero somar contigo nesse evangelismo aí. Essa é a minha praia. Eu nunca quis dirigir uma igreja. Pastor, nós estudamos juntos. O senhor viu algum momento eu falar em dirigir igreja? Nunca quis, sabe por quê? Eu vou falar. Sabe por quê? Eu não tenho a paciência de um pastor. Presta atenção. Tem gente dentro da igreja que Deus está abençoando, está dando casa, está dando emprego, está dando saúde, está dando uma mulher abençoada, filhos abençoados, viaja, troca de roupa, compra o que quer e vem na igreja e ainda reclama. Você viu o sapato do pastor? Aquele irmão pregou aquele versículo e está errado. Tem crente dentro da igreja só criando problema. Quer dizer, ele está aqui no lugar certo, né? Mas cria problema, irmão. Sabe o que eu ia fazer? Eu iria arrancar um cinto e falar, vem aqui, cidadão, vem comigo nessa salinha aqui, ó. Deixa eu te mostrar como é que são as coisas. Pergunta os irmãos, lá eu tenho a minha sala. Pergunta os irmãos, eu fico 4 horas conversando com o irmão, para ele poder entender a vida. E começar a agradecer, porque muitos poderiam estar mortos, presos, aleijados, doentes, mas estão vivos, cheios da graça, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então eu não teria o chamado do pastor Silvio, do pastor Fukuhara, do pastor Roberto, eu não tenho esse chamado. Não vem me dar igreja não, que não está aqui dentro. Não está aqui dentro. Meu negócio é outro. E aí que eu te digo, Deus me preparou lá atrás, fui para a faculdade, fiz outra, fiz pós-graduação, fiz não sei o quê, vamos fazer não sei o quê, vamos, para dar onde? Cuidar de homens como aqueles bonitões que estão ali, ó. Eu vim agora, minha esposa estava falando, entrando aqui na cidade, há uma mulher ali, aquela ali é moradora de rua, olha o outro ali, meu bem, olha o outro ali. Assim ou não foi que eu vim entrando na cidade? Eu ando, eu vejo, é meu ministério. É o meu ministério. Eu chego perto de um camarada e falo, por que você está doidão? Aí ele olha para mim, me respeita não, rapaz, por que você está doidão? Que cocaína ruim é essa? Tu acredita o cara de paletó e gravata? Todo bonitão, com a pasta, todo executivo, às vezes nos ambientes que você nem faz ideia. E eu falo assim, baixa a tua bola. Tu tá vacilando, cara. E o cara olha para mim, quem é você? Eu digo logo, sou o pastor Ramalho. Eu tenho que me identificar, eu tenho identidade, eu tenho um chamado. Eu vou falar para você, eu tenho um chamado e tenho hoje um ministério. Amém? Coloca aí para a gente, Isaías 43, 18, 19. Há um novo Deus à frente, presta atenção. Há um novo Deus hoje para você, que nunca mudou, mas você vai começar a olhar Ele com olhos diferentes, falar, Senhor, como foi cantado aqui, várias vezes dizendo, Senhor, vem comigo. Vem comigo, Senhor.
Deus quer te abrir as portas para você fazer aquilo que vai te encher o teu coração. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode fazer as viagens, mas se você não tiver com Cristo, como é que você fica? Como é que você fica? Vazio. Muito bem, irmã Vitória, vazio. Eu já vivi isso, talvez você esteja vivendo aí isso, mas essa noite Deus vai te encher com o Espírito Santo para você renovar o seu chamado, para o seu chamado virar um ministério. E aí ajudar essa igreja a crescer, porque essa igreja precisa de pessoas, essa igreja não precisa de tijolos, essa igreja não precisa de dinheiro, ela precisa de pessoas. Quando você vê uma igreja crescendo, quem está crescendo não é a igreja, são as pessoas. Cadê o irmão? Põe aí, irmão. Isaías 43:18. 2025, lá, ali na virada de 31, enquanto ele põe, né? Na virada de 31 ali, para dia 1º, todo mundo fez plano. Nós estamos no 3º mês, já na metade do final do mês. Cadê os seus planos de 2025? Ninguém vê mais aquela euforia toda. Põe aí, irmão. Ô, irmão Barbudinho. Isaías 43:18-19. Deixa eu abrir aqui. Travou lá, o irmão travou. Bugou. Pronto, vamos lá, no 3. 1, 2, 3, vamos lá. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei o quê? Um novo caminho onde? No desertos e rios, aonde é? Ermo. Paulo vai dizer lá atrás, em 21, no 1:21, Paulo vai dizer o quê, hein? Eis que tudo se fez? Então Deus não mudou. Deus não mudou, diga comigo, Deus não mudou. Se ele falou com Isaías, falou com Paulo, vai falar contigo essa noite. Amém, amados? Diga assim, Senhor Deus, mais forte, Senhor Deus, atualiza a minha mente para esse tempo. De novo, Senhor Deus, atualiza a minha mente para esse tempo. É isso que a gente tem que acreditar. Tem gente aí vivendo há muitos anos atrás. Aí você vai perder o seu foco. Preste bem atenção. Eu venho de uma época, até nós vamos começar lá no CRDP, jogar em finca, Célia. Jogar biloca, fazer pipa. Quem jogou em finca aqui? Jogou em finca. Bolinha de gude. Ó, mulheres, me desculpa, a gente não brincou de boneca. Então não posso falar dessas coisas, né, pastor Silvio? Em finca, nós vamos ter uma série de brincadeiras para ver se a gente se tira essa distração, essa coisa maligna. O diabo está usando o que seria de bênção. Lá atrás, quando eu não era nem ainda convertido, eu ouvia falar do 666. Quem já ouviu falar desse negócio 666 aí? Há quanto tempo você não ouve falar do 666? Por quê? Porque entrou a internet, entrou a velocidade das informações, e parece que o diabo não existe mais. Parece que essas coisas que a gente vê sorrateiramente no meio de desenhos, de filme, de televisão, de série, não existe mais ação maligna? Existe sim. Então os teus olhos são a luz do teu corpo, diz o Senhor. Não diz assim? O Senhor não disse? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. E onde é que está o seu chamado? Você está focando em quê? Qual é o teu propósito? Diga comigo assim, chamado é diferente de propósito. Quantas pessoas, e assim eu quero fazer um comparativo, para ver se a gente consegue fazer assim uma aproximação. Quantos jogadores brasileiros que foram jogar uma peladinha, cara, craque, mas não é que fuma craque não, viu? Não, craque de bola, tá bom? Cara, jogador de ponta, que foi jogar e torceu o pé, torceu o joelho e não cresceu. Quantas pessoas boas que estão perdidas porque se distraíram na
caminhada. E aí eu quero chamar a atenção para um cidadão. Vocês conhecem um cidadão aí chamado Neemias? Conhece ou não conhece? O que Neemias disse ali, quando alguns que chamaram ele lá para ter uma conversinha, o que ele falou? Alguém lembra? Vamos lá, põe aí, irmão, Neemias 6:3. Olha bem, eu vim essa noite aqui, eu poderia estar falando do CRDP todo o tempo, mas o CRDP é um ministério. O CRDP um dia foi um chamado, e hoje ele é um ministério. Veja bem, porque criou-se uma estrutura. Vamos lá, vamos ler comigo, vamos ver ali. Podemos ler no 3. 1, 2, 3. Enviei-lhes. Todos conhecem a história desse moço. Ele largou um palácio, largou uma vida boa. Largou ou não largou? Largou ou não largou? Ele largou por causa de quê? De um chamado. Neemias, ele largou tudo, a vida boa. E eu não estou dizendo que você tem que largar isso não. E aí é você com Deus. Eu só estou dizendo que é o seguinte: na caminhada de Neemias, quando Deus estava abençoando ele, apareceu as distrações, as ofertas. E num dado momento mesmo que ele precisava definir, que ele precisava decidir, que ele precisava fazer, aparece um convite maravilhoso, vindo de gente grande, gente importante. E o que ele diz? Não posso, porque estou envolvido numa grande obra. Ali Neemias ainda estava no chamado. Neemias estava juntando pessoas. Neemias tinha um pequeno grupo. Neemias estava sendo ali aconselhado pelo próprio Deus. Neemias estava sendo sustentado pelo próprio Deus. Assim Deus quer começar conosco hoje, essa noite. Quantos ministérios tem na igreja, pastor Ailton? Tem de criança, tem da cozinha, tem os diáconos, tem o evangelismo que criou agora, tem de casais, tem de jovens. Precisando de quem? De pessoas. E você às vezes prefere ficar em casa. Às vezes você prefere até dormir, porque está cansado. Às vezes você prefere ficar lá no TikTok, não sei aonde, na rede social. Nome de hoje de tela é um vício. Chama-se nomofobia. Se o seu celular que está aí no seu bolso agora, se ele acabar a bateria, se ficar fora do ar, você nem vai prestar atenção no que eu estou falando. De tanta coisa que te distrai, te tira do nada. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde a gente perde o foco por pouca coisa. Por isso, nós temos que ter pessoas como o pastor Gesi, como a pastora Mari, que abrem mão da vida, porque eles abriram mão, vocês depois vão saber a história deles, espero que eles virem parceiro dessa igreja aqui, para vocês entenderem o que é abrir mão, para cuidar de gente, para cuidar de quem cuida, para abrir a mão. Então você não tem com quem cuidar? Tem sim, às vezes dentro da sua casa. Dentro da sua casa, da sua mulher, de seus filhos. O ministério começa dentro de casa. Vou repetir, o ministério começa dentro de casa. O chamado começa na igreja. É aqui que você tem que compartilhar. Eu não estou afim de ir, eu não estou gostando do pastor. Você viu como é que a pastora falou comigo? Você viu aquele japonês? Ele nem deu bom dia para mim. Que pastor japonês é aquele, né? Cria caso por tudo. Mas, essa raiva, essa ira vem da onde? Das distrações. Porque se você chegar perto do japonês, da pastora e falar: pastora, a senhora nem falou comigo, ela falou, ela vai dizer assim, pastora Ailton vai dizer assim: querida, eu nem te vi. Me viu sim, a senhora quase me atropelou. Menina, me perdoe. Aí te desmonta. Já aconteceu isso aqui? Já aconteceu isso aqui? Já aconteceu de você estar com raiva de alguém porque não falou contigo e de repente essa pessoa fala: me perdoa, te desmonta. Porque a gente não vê mesmo. A gente não vê, ou isso nunca aconteceu com você? De alguém falar: pô, você passou por mim, não sei o quê. Sabe? Mas nós queremos olhar para as pessoas que estão no ministério e cobrar delas aquilo que às vezes nós não queremos que cobre de nós. E Paulo fala sobre isso. Que a gente tem que prestar atenção naquilo que nós repreendemos para ver se a gente não erra naquilo que a gente está apontando. Eu tenho essa luta com os irmãos do CRDP. Eu nunca vi um povo, está ali, eu amo todos eles, para ver mais erro do que esse povo do CRDP. Aqui não acontece não, pastor.
Aqui não, mas lá na Célia também deve ser assim. Tudo que a gente faz tem alguém falando, esse negócio está errado. Isso aí, não sei. E faz as panelinhas. Aqui na igreja não tem isso não. Aqui não tem, né, pastor? Lá no CRDP tem umas panelinhas. Ontem mesmo eu explodi caiu, foi um prédio lá, pastor. Eu desmontei, foi um prédio. Não tem essa história, a casa caiu? Não tem assim, ô Tiagão? A casa caiu, ontem eu desmontei, foi um prédio. Plá, de 25 andares. Pô, as panelinhas. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Salmo 23:1. Põe aí, irmão, Salmo 23:1. Vamos ver o que esse abençoado está falando para mim e para você essa noite. Salmo 23:1. Põe aí. Bugou de novo? Não. Vamos lá. O Senhor e nada me faltará. Você crê nisso? Você crê nisso? E o Senhor diz assim, ó. No dia do juízo final, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Juízo. Imparcialidade. Então, abre mão das coisas desse mundo, abre mão dessas coisas, se contente com o que o Senhor está te chamando essa noite. Qual é o teu chamado? Fala com o teu marido que está do seu lado aí, fala com a tua esposa que está do seu lado aí, e diz, meu bem, meu amor, não sei como é que é a forma de vocês se tratarem, vamos fazer a obra. Vamos fazer a obra. Ei, eu tinha um amigo que ele já dorme no Senhor, numa quinta-feira, nós bebemos cachaça junto, nós fizemos uma série de coisas do mundo junto. Ele se converteu primeiro do que eu, e eu me converti, nós fomos congregar na igreja. E vai indo, e ele começou a dirigir o culto de quinta-feira, que estava uma bênção. E a igreja lotada, e ele lá se preparou para levar a palavra. Quando ele subiu no púlpito, que ele deu paz do Senhor, ele teve um ataque do coração fulminante, e morreu no altar. Eu não sei o meu dia, você não sabe o seu dia, a data de validade não foi nos dada. Se nós soubéssemos qual seria o dia, ou qual será o dia da nossa partida, nós íamos atrapalhar o projeto de Deus na nossa vida. Em Salmos 139, versículo 13 a seguir, vai dizer que nós, antes de sermos formados, o Senhor já nos deu tudo. O Senhor tem um projeto para mim, tem um projeto para você. E eu não sei qual é a sua relutância, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. Você está achando que você tem o que você tem por causa da força do seu braço, do seu intelecto? Eu quero dizer essa noite, olha para trás um pouquinho. Veja os impossíveis que Deus fez na sua vida. Eu vou repetir. Olha para trás um pouquinho, não precisa ser muito não. E olha os impossíveis que você nem consegue explicar. Como você chegou aonde você está. E eu quero dizer que essa noite é uma noite de renovo. A força do Senhor está dentro de nós. Nós temos tudo que nós precisamos aqui dentro. Nós precisamos aprender a expor isso, fazer isso. E tem homens que têm habilidades, que são profissionais, mas tem as habilidades celestiais, que Deus vai te usar para você gerar emprego, para você alcançar o que você quer, para evangelizar pessoas, para cuidar de gente. Ei, aqui dentro dessa igreja, todos nós fomos chamados para cuidar de gente. Isso é chamado. Isso é chamado. E olha, as mulheres têm entendido isso com mais facilidade do que os homens. Basta você olhar uma sala de aula do estudo secular, qualquer curso, tem mais mulheres do que homens. Tem ou não tem? Aí vai dizer que as mulheres estão ocupando espaço. A mulher está isso. Não, ela está entendendo melhor do que o homem. A mulher está entendendo melhor do que o homem. O homem fica aí criando problemas, se distraindo no falso moralismo. O que eu mais tenho no CRDP é falso moralismo. Eu falo todo dia. Para de ser hipócrita. Então, eu não quero dizer que isso está acontecendo aqui, eu estou falando do CRDP, lá do CRDP. Olha o que o Senhor diz para você essa noite. Põe aí, Filipenses 4:13. Vamos lá, Filipenses 4:13, para você ver o que está dentro de você. Alguém sabe de qual aí? Não, né? Então, cadê? Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Vamos falar isso forte com o coração? Vamos? No 3. 1,
2, 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. É tudo. Você tem que aprender a ser ousado. Sabe, se a pastora Hilta, o pastor fosse observar, se fosse fazer conta, se fosse botar o piso aqui, quando nós viemos aqui uma vez, eu, pastor Silvio e pastor Aldenor, nós olhamos aqui, os carros ficavam aqui dentro. Lembra, pastor Silvio? Pastor Aldenor, lembra, pastor Silvio? Quem lembra dos carros aqui dentro, aqui no altar, lembra disso? Nós, acho que muita gente. Se fosse olhar para estar onde está, se for olhar o sonho que Deus colocou no coração desse casal, é muito dinheiro. Não faz nada. Em que você está parado? Então diga comigo assim: tudo posso naquele que me fortalece. É isso, não olhe a circunstância, não olhe. Você não pode viver pelo que está acontecendo. Você tem que viver pelaquilo que você crê. Não deixe o mundo tomar conta de você, as notícias. Aí agora estão o ovo, não é mais picanha, mas caiu muito, né? Não caiu nada contra, né? Mas de picanha para ovo. Olha o resultado disso na rua. Não quero entrar na questão política, não. Eu quero que você olhe o resultado na rua. As barracas já são barracas de família. Está lá as crianças, a mulher e o marido. E quem vai tomar conta desse povo? A igreja. Quem vai tomar conta aí para mudar essa história? Homens, mulheres que estão se estudando, que estão se formando, que está vindo uma nova geração que precisa ter o temor de Deus. E isso tem que acontecer de uma forma que não agrida ninguém. E a minha palavra não é de agredir ninguém. Eu vim dizer para você repensar mesmo. Tá? Para você repensar o seu chamado e não o meu. Não ficar arrumando problema comigo, ou com o pastor, ou com o evangelista. Você viu aquele negocinho da irmã lá? Como é que dá? As irmãs, a irmã Ana lá, psicóloga, mas a que vai toda sexta-feira, pontualmente, 7h30 chega lá. É ela, mas aquela abençoada, tem outra abençoada ali, que eu não sei o nome, faz assim, irmã Ana, olha lá. Fica de pé aí, irmã, para a igreja te conhecer. Tem um irmão ali também. Toda sexta-feira, para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe e multiplique 100 vezes mais. Aí o sujeito passa pela irmã Ana e olha, como é que é o nome daquele negócio que dá aqui? Queixarpe? Lenço, um lenço grandão. Falou o nome ali que eu não dei conta. Podia ser verde. Tem gente assim aqui, pastor? Lá comigo tem. Quando eu começo a ir com muita camisa branca, eu falo, pastor, podia usar uma camisa preta. Quando eu vou de preto, por que o pastor está usando camisa preta? Devia ser branca. Será que nós não estamos perdendo tempo com isso? Será que as pessoas que colocaram isso dentro da igreja já não foram? Já não faz mais parte da igreja? E aí os psicólogos, os estudiosos sabem muito bem disso, e aí alguns psicólogos aqui, que uma experiência lá atrás, o ratinho foi lá e tomou um choque, aí o outro foi que não sei o que, queria pegar, tomou outro choque, aí botou um ratinho para comer a banana, quando o ratinho não ia comer o queijo, aí tomava um choque, aí botou lá, então não toca lá porque a gente vai comer o queijo, aí tiraram o choque, ninguém comia o queijo, porque virou um costume. Será que a gente não está assim? Sabe aquela história? Tem uma outra história melhor para eu frisar. A mulher ia fritar o peixe, essa todo mundo conhece, tenho certeza que conhece. E não fritava a cabeça e nem o rabo. Já conhece? Quem conhece essa história do peixe dentro da frigideira? Não. O cara casou com a mulher e ele amava peixe. E aí, toda vez que ele comprava um peixe, a mulher pimba na cabeça e na metade do rabo lá, ele pimba jogava fora. E ele viu aquilo, falou, meu bem, por que você faz isso? Ela falou, porque eu aprendi com a minha mãe. Mas a cabeça é boa, você pode fazer isso, o quê? E o rabo também tem uma carne boa. Mas é assim que é feito o peixe. E um dia a sogra vai lá e ele pergunta, minha sogra, por que corta a cabeça desse peixe e o rabo? Ela falou, não, porque minha mãe fazia isso. Ele falou, sua mãe fazia isso? Aí, como é que era a vida da sua mãe e tal? Aí foram pesquisar lá e aí chegaram à conclusão que eles moravam numa cidade onde tinha um rio e pegava peixe grande e a panela era pequena, o que eles faziam?
não estamos assim também? Desculpe. E isso está nos levando para o inferno. Costumes. Parece que a gente não está vivendo o século aqui da dependência de Deus. Sabe por que a palavra está viva até hoje? Porque homens que estão aqui, eles dependeram 100% de Deus. Um homem que tem vários livros aqui, um homem diz: eu não sou digno de ser morto na cruz com a cabeça para cima, me põe de cabeça para baixo. Porque eu não quero ser comparado ao meu Senhor, eu estou muito longe de ser como Ele. Chamado é diferente de ministério. Repita comigo: chamado é diferente de ministério. Acredite nisso. Nós precisamos olhar isso e precisamos perceber, porque um dia, não viva como se você fosse ter 2 vidas, 3 vidas. Não vamos ter, só temos uma vida, um só batismo e um só Senhor. Desperta, ó tu que dormes. E isso disse o irmão de Jesus. Por que dorme? Porque vive como quem está num pesadelo de dor, onde o Senhor já conquistou tudo. É isso que eu prego para pessoas que não têm nem onde morar, não têm casa, perderam os vínculos familiares, estão vivendo à margem da sociedade, como aqueles 10 leprosos que estavam lá, à margem da sociedade. Jesus pega um exemplo e vira para um estudioso da lei, um senhor, um advogado, quem sabe até um juiz. Como é que tu entendes a lei? E aí ele conta a história do bom samaritano, que não tinha nada a ver com as pessoas, e muitas vezes nós estamos desprezando pessoas porque não parece conosco, porque não anda como nós, porque não veste como nós, porque não frequenta os mesmos ambientes que nós. Por quê? E a sociedade está sofrendo um vazio. Aí vem outro lá, batendo um tambor. Eu não tenho nada contra o tambor, eu nasci dentro do centro espírita. Eu fui católico, eu ia lá, uma hora dessa eu estava comendo aquela hóstia lá, e saía, e que perguntava: onde é que é o frevo? Quem nunca fez isso aqui, né? Eu sei de onde Deus me tirou, eu sei por que eu estou aqui nesse altar, e você sabe por que você está aí. Agora é hora de nós fazermos aquilo que fomos chamados. Chamados. Você não veio aqui só para ver a igreja ou cumprir uma tabela, não. Você veio aqui porque Deus tem um propósito contigo, e Deus vai te fazer feliz no seu propósito. Você tem que ter um propósito. Diga: eu preciso ter um propósito na vida. Diga assim comigo: eu preciso ativar o meu propósito. Senão a vida não tem sentido. Por que você está vivendo? Para quê? Então perceba Filipenses 4, 11, 12. Vamos lá, Filipenses 4, 11, 12, por favor. É um contentamento, é diferente de conformismo. Repita comigo: contentamento é diferente de conformismo. E eu quero bater nisso aí, vamos lá. No 3, 1, 2, 3. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Para frente. Bugou de novo. Leia aí, igreja. Vamos lá. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura como da fome, assim de abundância como... Olha, todos os senhores que estão aqui, senhoras que estão aqui, senhores e senhoras, têm essa experiência. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem, não tem nenhum menino aqui não estou vendo nenhum menino. Eu não estou vendo nenhuma criança aqui não. E nós temos que fazer aquilo que Paulo nos chama a fazer. Não devemos pensar mais como criança. Não devemos procurar fazer coisas de novo. Para quê de novo, se a gente já sabe o resultado? Eu digo para os irmãos lá, o processo de recaída é sempre o mesmo. Os irmãos estão aí, tudo que eu estou falando aqui, que estou dizendo que digo, vai lá e pergunta para eles se eu não falo para eles. Para que fazer de novo, se você já sabe o resultado? Quer fazer algo novo? Aprenda coisas novas. Quer fazer algo novo? Quer viver assim, aquele ministério, aquele mistério de Deus? Aprenda a fazer coisas novas. Eis que tudo se fez novo.
Está na hora de nós podermos ajudar a igreja. Está na hora de nós podermos virar a igreja. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E no 2 ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo poder da vossa mente. Toda autoridade, todo poder está em você. Ora para você ver. Tem uma situação ruim, ora para você ver. Por que a gente lê na Bíblia que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Davi errou uma vez, duas, três, quantas vezes Davi orou? Mas ele se prostrava e dizia: Senhor, eu estou arrependido, me dá uma chance. Está na hora de nós fazermos isso, porque experiência nós já temos. Se cometermos erro é porque nós queremos. Nós queremos. E me desculpe, é assim que eu prego. É para você pensar, é para você meditar, é para você ver o seu espaço, porque o mundo já virou uma Sodoma e Gomorra. O mundo está na mesma, talvez até pior. Até pior. Então a volta do Senhor não está longe. E nós precisamos estar preparados, porque diz a palavra: haverão dois assim, e um vai e outro fica. Eu não quero ficar, Maclene que se cuide. Hã? Fazer o quê? Fazer o quê? O que nós temos que fazer? Olhar para Cristo e falar: Senhor, me usa. Me usa. Você pode dizer isso essa noite: Senhor, me usa. Você pode falar comigo agora? Você tem coragem para falar isso essa noite? Você veio aqui para isso? O que você veio fazer mesmo nessa igreja? O que está acontecendo na sua vida que te impede de você fazer aquilo que vai encher o seu coração, trazer alegria? Eu não teria o nome que eu tenho se eu fosse um deputado, se eu fosse um empresário, se eu fosse, sei lá, um fazendeiro. Eu não seria, e talvez feliz do jeito que eu sou. Mas eu não fugi o meu propósito. Eu não fugi o meu chamado. E eu peço a Deus que Ele me fortaleça, para que eu possa cumprir passo a passo de tudo que eu preciso fazer. E aí eu olho ali, tem duas moças lindas, tem uma esposa maravilhosa. Quando me perguntam: você está feliz? E as pessoas perguntam: está tudo bem? Eu digo: está maravilhosamente bem. Você está feliz? Eu digo: não. Eu sou feliz. Eu não estou feliz. Eu sou feliz. Porque, olha o que diz: eu aprendi a ser contente, estar contente com o que eu tenho. Eu não estou conformado, é diferente. Quero melhorar? Sim, mas agradeço a Deus por tudo que tenho. Porque foi a experiência que me trouxe até aqui. Foi a experiência que te trouxe aqui essa noite. Então, para estar onde você está, presta atenção nisso. Para estar onde você está, você não precisa fazer nada. Quer melhorar? Faz coisas novas. E era isso que o povo bolava com Jesus. Era isso que o povo bolava com Paulo. A ponto de Paulo, presta atenção nisso, Paulo andar e a sombra de Paulo curar. Os lenços, as roupas que eram levadas e tocadas, e as pessoas eram curadas. Será que nós estamos com essa fé? Será que nós estamos com essa comunhão? Será que essa noite é uma noite de renovo para você, aí dentro de você, com a sua casa, com a sua família? Será que está na hora de você fazer algo realmente que transcende todo o entendimento humano, porque você serve um Deus que criou todas as coisas? E ele disse: não se preocupe, não se preocupe, eu venci o mundo. Eu posso falar da Ana ali, o Pacheco de novo, né, que está aí, é médica, pastor, manda atender, já vai usando aí. Era cantora aqui, quem lembra dela? Batalhando, foi abrir uma empresa, pastor, ora aí que foi. Quem lembra quando ela abriu a empresa de Pilates? Quem lembra quando ela abriu a empresa de Pilates? Aí, Ana. E agora vai abrir a clínica dela em nome de Jesus e vai ser próspera, porque ela entendeu o chamado, vai virar um ministério, vai ajudar na obra e vai continuar servindo o Senhor. Tem gente que sobe no segundo degrau, já não quer olhar mais para o primeiro, não quer mais nem saber do vizinho. Já não vou mais na padaria, agora é delivery, não quero contato com ninguém. Tem gente assim, esquece da experiência. E eu quero essa noite chamar sua atenção para isso, para que você possa, junto comigo, ter uma mente renovada esta noite.
Você vai orar sim, você vai começar a botar suas coisas na presença de Deus. Quais são os seus sonhos, quais são as suas vontades, quais são os seus projetos, o que você quer fazer. Senhor, eu não tenho recurso. Senhor, olha, quando nós fomos começar o centro de reintegração Deus Proverá, eu namorava com Maquilene, eu trocava de carro todo ano, morava na 409, eu tinha um apartamento top, eu viajava pra caramba. Quando eu comecei a namorar com Maquilene, começou o CRDP, e Deus me deu um comando e eu desobedeci. Eu fiquei sem dinheiro para pegar ônibus e morando num negocinho que talvez do tamanho um pouco maior do que esse negócio aqui, né, meu bem? Aquele quartinho que eu fui morar, de favor. Fiquei 1 ano. Até que o dia, Deus usou um pregador e ele pregou para mim. A igreja cheia, lá no fundo ele pregou para mim. E chamou na frente e eu fui. E naquele dia Deus restaurou a minha vida. Deus falou, eu te restauro hoje. E eu ouvindo aquilo, e eu falava, isso é para mim. Eu estou morrendo, eu não estou fazendo nada. Eu estou sofrendo. Eu vivia de uma aparência que eu mantenho uma aparência, fiquei 1 ano. Tá a Maquilene eu cheguei a falar para a Maquilene, está minha esposa aqui. Falei, vamos terminar. Era o quê? Falei, vamos terminar o nosso namoro. Por quê? Está ela aí, ó. Falei, porque eu não sou homem de sustentar você. Eu não vou ter condição de ser seu marido. Ela falou, você está maluco? Eu falei, estou maluco, estou doidão. Nada dá certo. Ela falou, não, vamos orar. Olha a importância da mulher na vida do homem. Vamos orar. Deus vai te restaurar. Eu falei, não vai, olha como é que está a minha condição. Eu não tenho nada. Ela falou, Deus vai levantar você de uma maneira muito especial. Deus vai te fazer grande. Eu falei, como? E eu falei, não, vamos separar. Ele falou, não. E ficou ali comigo. Eu lembro dos detalhes, eu não vou contar para vocês, porque é muito dolorido e é muito íntimo. Mas eu botei a cabeça no colo dela e chorei. Porque eu estava vindo de uma vida boa e de repente eu não tinha dinheiro para pagar um ônibus, eu não tinha dinheiro para botar combustível no carro dela, um golzinho quadrado. Perdi o emprego, perdi a moral por causa de uma desobediência. Acabou meu tempo ali, quem me dá 5 minutos? Tem 5 minutos, quem pode me dar 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50. 5 minutos, pastor, me dê aí, cara, põe 5 minutos aí. E aquele dia que eu falei com a Maquilene, que eu precisava terminar com ela, porque estava tudo muito ruim. Sabe, foi muito doído, porque eu digo sempre na particularidade para ela, eu gosto muito de tu. Eu acho que todo mundo aqui tem um jeitinho de falar com a esposa, né? Né, pastor Roberto? Eu acho que aí na intimidade tem um jeitinho da senhora ver que ele declara, né? E eu disse para ela, eu gosto muito de tu. Digo isso até hoje para ela, eu gosto muito de tu. E nesse culto Deus mudou a minha história. Isso foi no sábado. No domingo, um pastor me chamou, falou, eu tenho um terreno. Eu falei, como assim? Eu tenho um terreno. Eu falei, onde é que é? Lá no Goiás, lá no canto da Brasilinha lá, da Brasilinha 5. Na segunda-feira, a empresa que eu tinha trabalhado, que tinha me mandado embora, o cara me liga e diz assim, o chefe quer falar contigo. Eu falei, comigo? É? Agora? Eu falei, agora sim? Eu falei, pô, eu estou em Planaltina. Se vira. Fui na minha irmã tinha um carro, uma cliente sabe disso. Falei, me presta teu carro aí que eu preciso ir lá no lago. Deus mudou a minha história. Mas eu fiquei 1 ano de cativeiro no deserto, que eu não sei se você já passou essa experiência. Se já passou, não queira voltar mais. Porque eu não quero voltar mais. E para eu não voltar mais, eu preciso fazer tudo certinho. Porque o pai não castiga o filho. O pai castiga filho? O pai não castiga filho. O pai tira o filho ali e deixa ele na dele. Está fazendo errado? Então você vai pagar pelo teu erro. É ou não é? É ou não é? Então, errar consciente não é o nosso caso. Para encerrar, eu quero encerrar porque o tempo voa, né? Eu quero que você repita assim comigo. A minha mente, mais forte, a minha mente será atualizada dia após dia. Amém? Você não pode querer viver alienado dessa terra, não. Você não pode querer dizer que não tem nada a ver com o irmão que está indo para o inferno. Essa noite, eu vim aqui falar para você que Deus tem um chamado na sua vida. Depois, com calma, você leia a carta de Filipenses, faz favor.
São só 4 capítulos. Tem Bíblia que só dá 2 folhas, no máximo 3 folhas. Então, antes de você dormir, me desculpe o termo, aquela sentada de vaso você lê. É tão rápido que Deus vai falar no seu coração. Ei, Deus vai falar no seu coração. E Deus vai acender novamente o teu chamado. Coloque-se de pé. Eu queria chamar você aqui. Você que quer ativar aí o seu chamado. Você que está desconectado. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Não tenha vergonha, não. Vem essa noite fazer como Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Que já tem um grupo, já tem uma pessoa, está vindo mais. Vem aqui. Está vindo outros. Não tenha vergonha, não. Ei, você aí, você veio aqui para isso. Você veio aqui para Deus fazer algo que transcende o entendimento do homem. Você veio aqui para isso. Você está resistente, sabe por quê? Porque você está com vergonha. Aqui é a tua igreja. Aqui é o lugar que Deus te chamou para congregar. Não tenha vergonha, não seja tímido, não seja tímida. Vem aqui. Eu vou pedir que você venha aqui. Eu quero pedir a você se ajoelhar.